Assuntos do seu interesse, como hábitos de leitura, vida espiritual, acadêmica e profissional, você acompanha aqui no programa Mais Conexão com Albertina Dalla. Olá, boa tarde amigo, boa tarde nosso Camba que nos acompanha aqui na 93.9 em FM. É um prazer saber que está bem ligado à sintonia da Esperança e claro, saiba também que pode estar bem dentro de toda a programação desta casa de rádio, apenas seguindo as nossas redes sociais como no Facebook, Rádio Adventos, YouTube, Rádio Adventos e claro, você ficará por dentro de toda a programação desta casa de rádio. E deixa-me dizer também que pode discar o nosso WhatsApp, que é o 923 89 21 77, onde você pode deixar a sua mensagem e dizer também qual é o tema que gostava de ouvir aqui no programa Mais Conexão. E claro, o meu nome é Albertina Dalla e eu tenho a responsabilidade máxima de fazer-lhe companhia de segunda a sexta-feira, nesta que é a Sintonia da Esperança. E saiba, pois, que este programa foi projetado especialmente para si que é jovem e ao decorrer do tempo os valores morais e não só vão se perdendo por conta da globalização atual, mas hoje vamos falar de um tema que nos ajudará de uma certa forma a salvaguardar a nossa saúde espiritual, bem como também a nossa saúde mental. E para o efeito temos em estúdio dois jovens que nos vão fazer perceber da melhor forma esta situação. Falo propriamente do pastor Inocêncio Caculo, que está hoje conosco mais uma vez. Pastor, boa tarde e seja bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado. Falo também do jovem Walter Mota, ele que é sociólogo e vai também nos ajudar a perceber da melhor forma o tema hoje em questão. Mota, boa tarde e seja bem-vindo. Muito boa tarde, Albertina. Obrigado. Muito bem, como eu estava aqui a dizer, hoje vamos falar sobre a pornografia e seus efeitos. Com certeza você que está lá em casa já ouviu falar sobre pornografia na escola, na rua, no táxi, em qualquer lugar que já tenha passado. Mas afinal, o que é isso a pornografia? E há quem também diga ou pode até perceber que a pornografia é apenas ver vídeos de orgia e não saber exatamente que a pornografia tem uma escala que pode ser leviana ou até mesmo as mais pesadas. No entanto, vamos conseguir ou vamos tentar aqui conciliar essa temática por parte dos nossos dois convidados. Eu não sei por onde eu devo começar, mas eu vou começar com o Walter Mota para começar a nos definir em primeira instância o que é isso pornografia. Bem, obrigado pela oportunidade, Albertina. Estamos diante de um tema que compõe estrutura e funcionamento, que é a pornografia, porque é um dos temas muito pretendentes dentro da sociedade. Pornografia diz que é uma obra ou conteúdos obscenos que remetem especificamente a sexo. Muito bem. São conteúdos que remetem especificamente a sexo. Vou-me virar agora ao pastor Inocêncio Caculo, por favor. Vamos ao tema, né? Bom, pornografia também ela pode ser definida como qualquer material que desperta pensamentos sexuais, né? De forma vulgar e explícita. A raiz, vale também aqui nós definirmos ou vermos a raiz desta palavra. A raiz da palavra pornografia vem do grego, né? Que é porné ou porneia, que quer dizer prostituta ou prostituição. É uma vida deliberada de sexo, né? Sem muita limitação, com quem quiser, como quiser fazer, tudo para obter lucro também. E hoje a indústria pornográfica é uma das indústrias que mais faz dinheiro a nível do mundo. Então é um assunto importante para ser abordado aqui hoje, a pornografia. Muito bem. Vamos voltar agora também ao Walter Mota. Não vou apenas dizer o Mota porque já está aqui a ter problemas com o segundo nome. Walter Mota, essa questão toda da pornografia e como se sabe também, desde muito cedo as pessoas começaram a ter consciência de que a pornografia é basicamente vídeos, né? Onde de forma explícita conseguimos perceber
a vulgaridade sexual. Mas, além de vídeos, nós conseguimos perceber que a pornografia tem outros conteúdos, não propriamente em vídeos, ou até mesmo em novelas ou em filmes. Se calhar em uma carta, principalmente falo das cartas que geralmente os adultos jogam, né? Os baralhos, né? Tem aquelas imagens de mulheres seminuas. Podemos considerar ou levar essas imagens para um nível de pornografia leviana ou nem por isso? Olha, a questão da pornografia é uma questão que requer muita observação e uma apreciação em torno mesmo da própria pornografia. Respondo já a sua questão, mas a pornografia tem uma dimensão muito grande, né? E vimos a questão da pornografia inclui também a pedofilia, necrofilia e a zoofilia. Zoofilia, só para ter uma percepção, zoofilia é o ato de fazer sexo com animais. E a necrofilia é o ato de fazer sexo com mortos. Então estamos a ver já a questão da dimensão da própria pornografia. Os meios de difusão e de comunicação têm influenciado muito nessa questão da pornografia, pelo conteúdo que são publicitados, por exemplo, em músicas. Vimos o sexo exposto de forma óbvia, mas em cartas também, o tipo de mensagem que se passa, o conteúdo que se vê nas cartas sobre mulheres seminuas diz muita coisa do que vem a ser pornografia. Muito bem. Pastor, acha que a pornografia nos dias atuais, principalmente falo porque os jovens nos dias atuais é que estão muito ligados às mídias, né? Falo das redes sociais, e é a partir destes canais em que nós conseguimos perceber que tem se expandido a pornografia de forma assim mais amena. Acha que isso pode danificar a vida espiritual ou o crescimento espiritual dos jovens? Não só pode, como danifica, na verdade. Bom, ao longo dos tempos, Satanás tem procurado desvirtualizar a humanidade, neste caso. E a juventude é o principal alvo. Na verdade, ninguém está isento da pornografia. Jovens, crianças, adultos, até velhos, né? Até velhos, certo. Estão todos envolvidos na pornografia. Na verdade, é uma maneira que Satanás usa para tornar cativo a mente das pessoas. E você vê que mesmo em questões de trabalho, há empresas ou funcionários que muitas das vezes são poucos produtivos, isso porque estão presos no vício da pornografia. Então, é um assunto assim, muito delicado, precisa ser muito analisado, e precisamos aqui analisar também quais são as razões que levam as pessoas a se prenderem no vício da pornografia, nesse caso. Então é uma questão muito aberta que merece sim toda a nossa atenção e irmos de forma cautelosa, não termos aqui um juízo precipitado, podemos assim dizer. Okay. Mas, Walter, como sociólogo, né, eu penso que os sociólogos estudam, na verdade, o que acontece na sociedade, tal como muitas outras pessoas, mas se estudam de forma direta. Acha que a sociedade nos dias atuais está como está por conta de que muitos jovens estão muito viciados ou viciados à pornografia? Olha, respondendo à sua questão, Aristóteles diz que o homem é um ser social. E na qualidade de ser social, ele tem a capacidade de conviver em grupo. Se conviver sozinho, pode criar certos comportamentos que podem desviar o padrão do grupo. E a pornografia, por sinal, é um dos sinais de desvio comportamental em termos do indivíduo, porque o indivíduo, quando se desvincula dos hábitos e costumes de um determinado grupo, vimos que ele tem tendências de criar certas ações que fossem os padrões do grupo. Por exemplo, quando um indivíduo está vinculado à pornografia, esse indivíduo provavelmente terá problemas de ansiedade, terá problema de pouca percepção ou pouca capacidade de armazenamento de informação, porque o conteúdo que ele mais tem absorvido é conteúdo que expressa o sexo. Então, quando os jovens ou alguém está ligado propriamente à pornografia, tem uma dificuldade extrema em pensar devidamente. Não é isso, pastor Inocêncio Caculo? Bom, é importante que o pessoal lá de casa entenda o que é mesmo pornografia. O que é mesmo pornografia, sim, pastor? Faça-nos perceber, por favor. Pode pensar que pornografia é apenas
assistir vídeos pornográficos. Por exemplo, uma esposa, imagina que tem um marido, né, ou um namorado, mas tem uma vida sexual deliberada, está intimamente ligada a essa indústria pornográfica, porque o sexo está intimamente ligado à adoração também, está ligado àquilo que é a essência de Deus, porque Deus institui isso para que o homem e a mulher se tornem uma só carne, né? Então, quando um jovem, um marido, tem um comportamento de uma vida sexual deliberada, o comportamento sexual deliberado, nós acabamos estando envolvidos dentro da indústria pornográfica. Isso chama-se porneia ou prostituição, que é exatamente a raiz da palavra pornografia, de onde vem a palavra pornografia. Então, quando eu tenho uma vida sexual deliberada com qualquer pessoa, então estou envolvido diretamente a indústria pornográfica, porque é uma indústria enorme onde encontra-se tudo e qualquer tipo de pornografia explícita. Exatamente. Mas eu queria... Sim, pastor. Eu gostaria de ler aqui uma declaração de Neil Wilson. Neil Wilson foi o presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, antes do pastor Ted Wilson, atual presidente. Ele escreveu, em um dos seus artigos, escreveu o seguinte: diversas tribos e culturas podem debater as definições e consequências da pornografia. E ele ainda vai. A literatura do desvio sexual, mas com base nos princípios eternos, os adventistas do sétimo dia, em qualquer cultura, consideram a pornografia destrutiva, degradante, dessensibilizante e exploradora. Quer dizer que a pornografia, ela é destrutiva e também é exploradora. Quer dizer que a pornografia... não só te destrói, mas também te explora. Também te explora. Ele te leva a cativo, explora aquilo que, rouba toda a energia que você poderia dar para o crescimento ou a contribuição de desenvolvimento da sociedade ou de uma empresa. Então, a indústria pornográfica, ele te torna cativo dentro daquilo que são os prazeres. Então, Neil Wilson, ele teve o cuidado de fazer um estudo quanto à questão da indústria pornográfica, e ela apresenta esses aspectos. Ela é destrutiva, ela é dessensibilizante e exploradora também. Então, a pornografia não é boa coisa, apesar de que aparecem especialistas a recomendarem assistirem filmes pornográficos, a se masturbarem, apresentam ali alguns benefícios, tá, né? Então, mas não são, na verdade, a pornografia não é boa para a saúde mental, não é mesmo boa. Muito bem. Antes de passar ao Walter, vamos fazer um curtíssimo intervalo e, claro, continue ligado a 93.9 em FM e nós voltamos daqui a instantes. Rádio Adventos. Injustiças geram impunidades e elas crescem quando alguém as acoberta. Acobertar é como ver um crime e compactuar. Isso torna a sociedade cada vez mais frustrada, sem aprendizado e a devida punição. Estamos de volta e saiba que é um prazer contar com a sua companhia aqui na 93.9 em FM. Estamos a falar sobre os efeitos da pornografia e conseguimos aqui perceber basicamente o que é a pornografia e quais cuidados devemos ter em relação aos conteúdos pornográficos. E o pastor Inocêncio Caculo estava aqui a dizer que a pornografia não é basicamente o que as pessoas conseguem perceber sobre vídeos, mas também sobre mulheres que relacionam-se deliberadamente sexualmente com qualquer... comportamento sexual deliberado. É verdade, todo comportamento sexual deliberado acaba sendo também, acaba se tornando alguém um agente da indústria pornográfica. Portanto, temos aqui o sociólogo Walter Mota, que vai também aqui nos apresentar os principais efeitos colaterais que a pornografia pode trazer. Assim, olha, a pornografia traz isso e isso e isso. Olha, tal como já havia mencionado no princípio, um dos principais efeitos que a pornografia pode trazer na vida do indivíduo que adere a essas práticas é a ansiedade, principalmente, disfunção sexual, pouca capacidade de memorização, e ele vai optar por um estilo de vida. A pornografia é também um estilo de vida para os praticantes dessa natureza.
É um estilo de vida no sentido de indo praticando. Mas como jovem, vamos falar aqui como jovem, e principalmente porque até os dias atuais, né, viu-se muito a pornografia apenas para um âmbito jovem, nesse caso para os homens, né? E excluíram por um tempo as mulheres dessas questões, porque é algo que os jovens faziam bastante. O que é que acha que leva um jovem no grupo de amigos falarem sobre essas questões ou até mesmo terem tendências de assistirem esses vídeos pornográficos? Olha, essa questão é bastante pertinente. Este conteúdo só é muito publicitado por falta de educação religiosa e por falta da própria educação do berço de casa, né? Do seu familiar. Porque os jovens estão muito ligados às novas tecnologias de informação e comunicação. Os conteúdos são claramente mais fáceis de acessar esses conteúdos. Então, se vive essa construção que a sociedade faz sobre a própria pornografia como um estilo de vida a certas pessoas. Muitas vezes faz com que certos jovens idealizam aqueles conteúdos que são absorvidos e são passados pelas mídias, e depois terá um tempo que ele terá de soltar aquilo que ele absorveu. E como é quando diz soltar, refere-se ao quê? Soltar, vou propriamente para, como eu disse a princípio, que a pornografia tem uma dimensão muito grande. E soltar um dos conteúdos também da pornografia é a masturbação. Tanto conteúdo absorvido, então o indivíduo terá Tem que arranjar um caminho para se soltar ou se livrar, né? Certo. E nesse caso, os jovens enveredam para a masturbação. Masturbação. Que também é um pecado, é um erro, né? Pecado. E só para clarificar que quando fala-se muito da pornografia, olha-se muito pela figura masculina e não feminina. Então, há que se ter em conta isso. Tal como a masturbação também pode ser o caso da masturbação feminina. Muito bem. Não é nada bom, tal como eu já disse de princípio, nos tempos anteriores, ou há muito tempo, via-se muito para os rapazes, mas agora é algo trivial, né? É algo comum entre mulheres e homens. Pastor, como pastor, né, que conselhos assim, suponhamos que um pai esteja a nos assistir e está ligeiramente preocupado com o conteúdo que seu filho esteja a ver nas redes sociais, em casa, como criança, e porque falamos que a pornografia não é algo que apenas abrange para os jovens, mas começa desde a meninice, começamos a ver desde muito cedo. Que conselhos deixaria? Bom, antes mesmo que passe algum conselho, é importante entender também que a solidão leva uma pessoa a buscar consolo nos filmes pornográficos. A solidão. Sim, na masturbação. Muitas das vezes existem aqueles pais que gritam com as crianças, ela não tem liberdade em casa, ela sente-se só, então ela fica muito tempo no quarto, sozinha, trancada, e isso desencadeia a procura de um consolo, e ela vai procurar isso em vícios, né, de pornografia. E vai desencadear também a masturbação. E isso também acontece nas empresas, quando um chefe de empresa não reconhece os esforços do trabalhador. E então ele sente-se também assim solitário, parece que não está sendo prestado atenção. Então ele pode enveredar para o vício da pornografia também, para buscar consolo na pornografia. Eu queria mostrar aqui alguns dados que Erica Johnson apresenta. Erica Johnson é uma assistente, né, ou diretora associada do Ministério da Mulher da Divisão Norte-Americana. Ela apresenta aqui alguns dados. Ela diz que o uso da pornografia não é um problema pequeno. Diariamente, segundo a estatística que ela apresenta, há 60 milhões de buscas por pornografia na internet. Infelizmente, 47% dos que identificam-se, né, identificam-se como cristãos, estão envolvidos também na pornografia. Quer dizer que, dentre essa busca, 47% daqueles que buscam a pornografia, o consumo da pornografia, são cristãos também. E, na verdade, o vício de pornografia não é novo. E tanto para homem quanto para mulher não é novo. Não é novo, é algo muito antigo. Porque na Roma Antiga, por exemplo, o romano espelha um pouquinho daquilo que era a depravação, né, do comportamento. Mesmo lá no mundo antediluviano,
antes da destruição do mundo pelo dilúvio, já havia muita depravação sexual também. Os homens buscavam fazer sexo com animais, sexo assim deliberado. Então, é uma questão antiga. Eu aqui associo esse problema da masturbação com o pecado, desde que o mundo perdeu o controle, deixou Deus através do pecado, alienou-se de Deus. Então, o mundo foi seguindo um curso daquilo que não é o propósito de Deus. Um curso desordeiro. Exato. Né? E Paulo apela mostrando a depravação do homem, de que o homem, dissemos-se sábio, tornaram-se loucos, porque eles abandonaram o conselho de Deus. E Paulo em Romanos, isso, aí vai o meu conselho, Romanos capítulo 12, ele apela, né, aos jovens a não se conformar com este século. Ele disse, os demais irmãos, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está preocupado com a mente. E ele diz que não vos conformeis com este século. Quando Paulo está a dizer a não se conformar com o século, ele na verdade está a apelar ao comportamento atual do mundo. O mundo está enveredado. Olha, a sociedade, Albertina, está drogada de sexo. Muito tudo. Olha, tudo está sexuado aqui. A solução, não tem uma outra solução. Como pastor, nessa carreira, né, em muito contato que eu tenho tido com a juventude e até mesmo com famílias. Com famílias, percebe-se, né, que a questão sexual tem sido um grande problema. Um grande problema. Exato. Então nós precisamos de Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, então Ele vai nos orientar, porque tudo, na verdade, está espelhado na Bíblia como conselho. A Bíblia precisa, neste contexto, ser muito consultada. Muito bem. Okay. E é incrível que a Bíblia traz conselhos para todas as épocas e situações, né? Ela está sempre atualizada. Está sempre atualizada. E para essa situação da pornografia, a Bíblia também traz detalhes em relação a essa questão. Exato. Walter Mota, quer acrescentar alguma coisa que porventura eu não questionei? Quantos outros problemas que a pornografia traz, dos que já mencionei a princípio, gostaria de acrescer a depressão, a disfunção sexual e também o desvio de sexualidade, que é uma doença que faz com que muitas pessoas cometem o abuso sexual. Muito bem. Essa questão do desvio da sexualidade, nós já se referimos se calhar a comportamentos, a mudar se calhar de, como é que eu posso dizer, de ordem sexual. Ser gay ou algo parecido, não, nada a ver? Ou que só okay, quando se retrata de desvio sexual? O sexo tem uma ordem, mulher, homem, e quando foge dessa ordem, muitas vezes faz com que pessoas se submetem a outras formas de fazer sexo. O caso da pedofilia, da necrofilia e da zoofilia. Então, esse desvio sexual é que faz muita gente abusar de menores, porque perdeu a essência do sexo, que é feito por mulher e homem. Muito bem. Olha, foi um prazer contar com a vossa participação aqui no Mais Conexão a falar sobre este assunto muito importante. Estamos a correr com o tempo, portanto, eu gostava que... Penso que já disseram as últimas palavras, né? Eu gostaria de apelar ao pessoal lá de casa, né, quanto à questão da pornografia. Vê que mais nocivo ainda e particularmente assim desrespeitante é a pornografia infantil. Olha, certo, é uma questão que eu queria muito que vocês tocassem, que é a pornografia infantil. Porque nós vimos atualmente que nos desenhos animados também há situações pornográficas, os pais ficam em silêncio em relação a isso. Isso é completamente ofensivo e é curioso que a Bíblia, através de Cristo, ele diz que quem fazer um desses pequenos se desviar, seria bom se amarrasse uma corda ao pescoço e atirasse ao mar. E a Bíblia ainda diz que não impeçam as crianças de virem até mim, porque delas é o reino dos céus. E quando nós colocamos diante de crianças pornografia infantil também, em estimular as crianças a enveredarem por esta prática, então nós estamos a desviá-los a não alcançar aquilo que é o propósito. Ele vai crescer com essa mentalidade. Há crianças hoje que são treinadas já
a partirem por uma vida sexual desde pequeno, são ensinados assim, quando eles crescem ficam viciados, não conseguem largar, toda a sua vida foram... Desde a comunicação familiar também, Exatamente. o que é que os pais têm se comunicado, o que é que elas ouvem. Exatamente. É muita situação envolvida que as crianças acabam sendo as mais atingidas, né? Exatamente. Muito bem. E há professoras que nem têm cuidado, professores de menores precisam ter muito cuidado no tipo de conteúdo que vão passar, nas ilustrações, o que vão falar para menores, porque eles assimilam muito rápido. Muito bem. Ok? É verdade. Olha, a Mota quer mandar beijinhos e abraços especificamente para alguém que está lá em casa. Pá, em suma, gostaria de agradecer pela oportunidade de mandar beijinho a todo o pessoal que me conhece. Muito bem. Pastora Inocêncio Caculo, gostava de saudar a igreja? Bom, que sabe, o distrito, os anciãos, e especialmente a minha mamã que está acompanhando, está lá a partir do Brasil. É um beijinho para ela, amo muito a minha mamã, estou com saudades. E a outra minha mamã que está cá, né, no Zango, nesse momento, deve estar acompanhando também a toda a minha família e de maneira especial a minha equipe de anciãos, né, porque eles são generais. São os generais de Cristo. Exatamente. Muito bem, olha, foi um prazer contar com a vossa presença e claro, sempre que tiver um convite para virem aqui ao programa Mais Conexão, especificamente à Rádio Adventos, não hesitem. Muito obrigado. Boa. Muito obrigado. Eu me despeço dessa forma, apresentando para você a equipe que trabalhou hoje para si, onde na coordenação geral esteve Zacarias dos Santos, a supervisão é de Gonçalves Vieira, a técnica é de Adérito da Silva. O meu nome é Albertina Dalla Claro, voltaremos a nos conectar amanhã na mesma sintonia e no mesmo horário. Até lá, boa tarde e continue sendo um jovem de valor. Assuntos do seu interesse, como hábitos de leitura, vida espiritual, acadêmica e profissional, você acompanha aqui no programa Mais Conexão. Mais Conexão. Mais Conexão. Mais Conexão.